Boa noite. Aqui estamos no intuito de trazer um estudo sobre o Evangelho convocado pela Seara Espírita de Redenção. Então, nós agradecemos por essa oportunidade e queremos que todos nós pedimos, aliás, que todos nós nesse instante nos preparemos através de uma prece para essa pequena jornada, para que seja uma jornada de paz, de entendimento, de pacificação para as nossas almas e melhor compreensão dos ensinos evangélicos. Peço a todos, então, que elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, o nosso Criador divino, para darmos início à nossa fala. Senhor Jesus, o Senhor que sempre nos amparou e que nos animou para buscarmos a instrução, auxilia-nos para que cada coração nosso seja um repositório distinto, capaz de entremear sentimento, amor com o aprendizado que o Evangelho nos traz. Anima-nos, Senhor, para que, conciliando o aprendizado ao nosso coração e aprendendo um tanto mais, possamos também sermos melhores. Rogamos uma vez mais abençoar esta casa bendita, esta seara, e que todos possam estar animados sempre no espírito de equipe, apesar de estarmos distanciados fisicamente uns dos outros. Abençoa, portanto, o nosso intento e que nós possamos, que tudo que falarmos, que seja em seu nome, que assim seja. Bom, nós hoje temos a incumbência, não é, de falar a respeito do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Essa lição vai do item 6 ao item 10. É um tema importante e a extensão do que Jesus disse é muito mais importante do que nós imaginamos. É uma das falas de Jesus que ela não é tão alegórica como nós possamos imaginar. Quando ele diz que bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, quando a gente estuda isso no livro A Gênese, a gente vê essa predestinação. Para que, em estando na terra, os brandos, os que formos capazes de entender a mensagem de Jesus, para que através da brandura alcancemos os corações alheios com amor, nós estaremos na terra, nessa divisão, desculpem, nessa seleção que se faz no presente momento. Então essa lição para esse momento, ela é muito mais importante do que nós imaginamos. Ela é interessante porque é um enunciado que explica a melhor forma de nós alcançarmos essa bem-aventurança. A gente vê falar sobre as bem-aventuranças e a gente não para imaginar, né? Essa bem-aventurança me atinge? Eu estou sendo bem-aventurado realmente? Então, é importante observarmos isso. Por que é tão importante assim? Olha só que coisa interessante. Olha o que o Evangelho fala para nós. Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Olha só. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao semelhante. Olha, por que será que Jesus
foi tão incisivo com isso daí, não é? Por que será que ele deixou bem claro que a falta de cortesia, que a falta de moderação, que a ausência da mansuetude, da doçura, podem causar-nos grandes males e que, ao contrário daquilo da violência, da cólera, não é? Ele chega a dizer que mesmo toda expressão descortês, mesma coisa de falar assim, ó, qualquer gesto deseducado da sua parte não pode ser aceito para os planos divinos, para aquele que quer estar bem-aventurado. Então existe muito mais de nós. É como se nós, então, vendo essa lição, não é? Analisando essa lição, começássemos a pensar, gente, que grau de educação eu tenho? Como é que eu trato as pessoas? Mas Jesus deixou bem claro, além de deixar o mandamento sublime, a síntese de toda a ordem de procedimento que ele quis deixar com um mandamento maior do amai-vos uns aos outros, ele deixa muito claro que todo cuidado para com o próximo deve ser essa a nossa meta. Todo cuidado mesmo. Então é muito mais interessante nós imaginarmos isso. Mas vamos ser sinceros. Ainda existem aqueles que não compreenderam, que acham que falar da meiguice de Jesus, que Jesus era meigo, da doçura de Jesus, que Jesus era dócil, as pessoas confundem com conceitos de gênero, como se o homem não pudesse carregar uma doçura, porque não compreende o que é doçura, não compreende o que é meiguice. Não é uma pieguice, nem uma desoneração do valor de uma hombridade, por exemplo. Não tem nada a ver. Então é importante nós termos esse conhecimento. Vejamos o quanto Jesus, o quanto ele se preocupava com o semelhante. Naquela passagem, que ele diz mesmo que aquele que dissesse raca, naquele costume de chamar uma pessoa de raca, né, de expressar assim, raca, cuspindo ao lado, era uma condenação à própria pessoa e a sua consciência o levaria aos tribunais divinos. Um juízo pesado estaria sobre ele. Se ele dissesse raca, aquele que faria assim, raca. Então é aí que a gente vai entendendo, né? Por que Jesus foi tão incisivo assim? Por que será que ele chegou a dizer, se você maltratar o seu semelhante, você está em maus lençóis, hein? Maltratar nem não é no sentido exclusivo da violência, da agressão propriamente dita, mas dizendo respeito à educação nossa para com o nosso semelhante ou o maltrato nosso para com ele. Então, é importante nós fizemos uma análise, eu quero explicar isso para vocês. Vou contar um fato, porque ele acaba que é muito interessante esse fato para a nossa compreensão a respeito do significado, né, do peso, não é, dos nossos gestos, das nossas atitudes. Quem já me ouviu, talvez vai ouvir novamente o que eu vou dizer agora. Eu costumo falar muito isso. Não quero ser maçante, não, mas é porque é oportuno, não é? Então nós vamos falar sobre isso, que é a importância do gesto nosso. Então eu ouvi mais de um estudioso, cientista, um deles foi o Ney Lobo e o outro foi Marlene Rossi Severino, dizendo que comprovadamente cada gesto
nosso altera o universo. Ixi, isso aí é pesado, né? Porque que sutileza é essa? Meu Deus! Se existe um peso em torno do meu gesto, se ele tem um significado tão grande, o que eu faço com o gesto, o que eu emito com o gesto, o que sai de mim com os meus gestos, são criações divinas ou são oferendas nefastas à própria natureza. É como se nós, inseridos nessa grande obra, divina obra dentro do universo, entendêssemos então esse papel que é como se fosse uma ecologia sublime que um dia nós haveremos de compreender, assim como há uma influência no meio quando a bactéria se move, não é? É como se eu estivesse filosofando demais, né? Mas eu só estou querendo dizer então a importância do nosso papel. Porque quando nós aprendemos na questão 132 o objetivo da nossa encarnação, isso vem para nós como uma determinação sublime, um papel a ser desempenhado que compete exclusivamente a nós. E então, se nós pervertermos isso diante do nosso próximo, por exemplo, deixarmos o gesto bom e fazermos o gesto mal, nós estamos desapropriando nós estamos nos desapropriando na oportunidade de servir. Então é importante nós lembrarmos que nós somos, segundo André Luiz, nós somos co-criadores. Estamos criando a todo momento. Todo pensamento é criação, pensamento é vida. E a começar do pensamento que é traduzido em gesto, a coisa fica pior. Ou significa maior sublimação. Então essa lição, ela nos apanha no sentido de cuidarmos necessariamente da nossa ética, dessa ética individual que cada um tem, que o personifica como sendo uma pessoa pacificadora ou não. Então, o caso que eu quero contar é o seguinte, para a gente poder ir entendendo melhor isso. Era aí pelos anos de 1956, era ou 56, ou 57, ou 58. Foram os anos em que o Chico Xavier passou na nossa cidade conosco no movimento espírita. Eu tinha 12 anos em 56. É a primeira vez que fui abraçado por ele, nos meus 12 anos. Existe até hoje na cidade um lar. Antes era um lar das crianças, hoje é o abrigo dos idosos. Joaquim Veloso de Matos, o nome do meu pai. E justamente o meu pai estava juntamente com outro senhor do movimento espírita, o senhor Coriolano Naves Cardoso. Estavam aguardando o Chico para uma visita que eles iriam fazer ao lar das crianças. E enquanto o Chico não chegava, eles o aguardavam. Combinaram que o ponto de encontro seria na agência dos Correios. E enquanto eles aguardavam o Chico, eles estavam discutindo sobre a providência divina, sobre a justiça divina, sobre a sutileza, e imaginando, para que haja justiça verdadeira, nenhum ceitil pode correr por fora. É assim que nós aprendemos do Evangelho. Então, que contabilidade é essa, hein? Que extraordinária é essa contabilidade? Porque não cai uma folha sem que Deus o permita. Então, questionaram o Chico assim que ele chegou. Chico, como é que funciona mesmo essa contabilidade?
essa contabilidade que não pode deixar passar nada para ser justo. O Chico pensou e lhes respondeu: só posso lhes dizer, meus irmãos, que não passa um muxoxo desapercebido na contabilidade divina. O que é muxoxo? Muitos não sabem. É uma palavra não é muito comum. Muxoxo, M-U-X-O-X-O, muxoxo. Então essa palavra, ela é quando nós fazemos assim, eu acabei de fazer um muxoxo. E aí é interessante que, aliando a questão do haka, eu fiquei imaginando como nós ainda hoje, nos dias de hoje, cometemos graves erros com relação ao nosso semelhante. Porque as coisas modificam, palavras modificam, culturas se modificam, mas as tendências morais, elas são mais difíceis de se transformarem. Então hoje, eu sou de uma época em que vive muito preconceito, quando a gente sentia na pele o preconceito muito maior que hoje. Havia aquelas pessoas que tratavam as que se consideravam diferentes, mais simples, chamavam-nas de gentinha. Isso é gentinha, eu não lido com gentinha. Era uma expressão tipo haka, era um desprezo. Então, se o nosso gesto, quando é a fala, então é terrível, é uma agressão terrível. Então, vejamos bem a análise do muxoxo, porque o muxoxo indica sentimento. Há vários tipos de muxoxo. O muxoxo da arrogância, né? Eu analisei tudo isso para a gente poder compreender por que Jesus dizia tudo aquilo. É porque sentimento se expressa através de muxoxos também. Então, olha só o quanto é importante, o quanto é significativo nós nos educarmos e considerarmos o próximo como a maior relíquia que Deus nos deu. Ele porta tudo aquilo que nós precisamos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é muito mais importante do que nós imaginamos. Porque se nós fizermos assim, entendendo o próximo, nós não teremos arrogância, nós não seremos orgulhosos, nós não seremos pedantes. Nós não nos consideraremos melhor, porque se porventura em alguma virtude nós alcançamos e o irmão não alcançou, sempre haverá algo que ele tenha mais do que nós. Por incrível que pareça, muito criminoso pode guardar em si, na sua têmpera, enraizado lá no fundo e não perceptível, algo que ele já desenvolveu melhor do que nós outros e que nessa encarnação não pôde desenvolver por qualquer motivo. Então é muito importante isso, essa brandura, para nós compreendermos a essência comportamental com que nós devemos nos colocar. Nós precisamos ser educados não apenas pelas convenções. Vamos fazer uma análise. O meu grau de educação é porque realmente eu amo o meu próximo? Ou é porque se eu agir de forma diferente, a sociedade vai me condenar e eu não serei aceito? Olha só. Quanta coisa nós fazemos maquinalmente. Vamos analisar. Bom dia, bom dia. Simplesmente uma coisa maquinal. A gente pode começar a exercitar. E quando passar pelas pessoas, desejar a elas um bom dia de verdade. Uma boa tarde, uma boa noite. Que aquilo que sai de nós seja não apenas
um gesto magnético convencional, mas que seja um gesto magnético, onde nós expressamos o nosso sentimento em favor das criaturas. Apaziguar com brandura aquele que se acha exaltado, aquele que se encontra pervertido nos seus conceitos, porque envolveu-se com ideologias políticas e despreza aquele que é mais importante, perdendo às vezes até a razão, querendo infringir as suas ideias de uma forma errada, como se todos fossem obrigados a aceitar a sua ideia. Tentemos pacificar. E não há nada melhor, não há tempero melhor para pacificar do que a brandura. Mas vamos analisar agora os conceitos virtuais com que nos defrontamos nesta lição, quando se fala sobre afabilidade, paciência, traça comentários sobre a cólera, fala sobre a doçura. Então vamos buscar um entendimento mais objetivamente sobre isso. Porque, na verdade, muitas coisas que nós deixamos de fazer é por não compreendermos o verdadeiro sentido da palavra, é por não guardarmos dentro de nós o sentimento livre dos preconceitos humanos. Há muita gente que se diz colérico, guardando inconscientemente um medo de ser diferente, como se ser brando, ser afável, ser dócil, macula a hombridade de qualquer criatura. Então é importante imaginarmos o que seria, por exemplo, o homem afável. O que é afabilidade? Afabilidade é bondade, é cortesia, é boa educação. Então, esparzir bondade é entender o que é benevolência. É o ato de esparramar o bem em todas as circunstâncias. É irradiar o bem. É uma benevolência constante. E bem não é apenas naquilo em que nós materializamos visivelmente. Nós somos afáveis na forma de pensar, na forma de conduzir um pensamento, de dar um testemunho. Nós seremos afáveis se estivermos colocando bondade. Nós teremos cortesia se preocuparmos um pouco mais em oferecer ao semelhante algo de nós mesmos. Em ter uma atenção tão grande como aquela atenção que o samaritano teve. Aquilo é cortesia. Aquilo é afabilidade. Ele foi afável. Ele teve uma educação tão grande que ele não perguntou o nome, ele não ficou questionando, ele não fez uma entrevista, ele não se preocupou necessariamente com o perfil do seu tutelado daquele momento. Ele foi cortês, foi bem educado, bondoso, ele foi afável. Então, ser afável é colocar naquilo que nós estamos fazendo uma certa bondade, uma preocupação a mais. Como aquela criatura que, ao ser perguntado sobre o endereço de alguém, sabendo das dificuldades que a pessoa teria, falou: não, eu vou tirar um tempinho e vou te levar até lá.
Isso é afabilidade. Isso é cortesia. Isso é um princípio de boa educação. Então basta a gente compreender desse jeito. Mas o Evangelho fala sobre a paciência. E o que é ser paciente? É estar sempre tranquilo diante de qualquer situação. Paciente é aquele que espera pacientemente um resultado. Espera uma conclusão. Nós, por exemplo, atropelamos demais os nossos enredos, as nossas vidas, porque não somos pacientes. E às vezes, uma impaciência que às vezes a gente nem percebe. Às vezes a espiritualidade estabeleceu um programa onde é preciso paciência e perseverança. Mas o paciente nunca é perseverante. O impaciente, melhor dizendo, ele nunca é perseverante. Ele simplesmente quer que as coisas aconteçam. Pede auxílio muitas vezes, não é? E depois quer ter o domínio, quer ter o comando daquilo que compete exclusivamente a quem foi solicitado auxílio, a justiça divina, aos espíritos amigos. Mas como ser paciente diante de coisas maiores, se às vezes numa fila nós não temos paciência e se deixar, nós vamos querer furar essa fila? É verdade o que eu estou dizendo. Então é importante nós observarmos isso, porque é evidente que nós vamos encontrar com muitos semelhantes que vão exigir de nós uma paciência, muita paciência. Mas é o que nós precisamos ter. Como ajudar sem ter paciência? Como ajudar aquele que caiu? Ele não vai levantar de uma hora para outra. Às vezes, por impaciência, por falta desta paciência, nós simplesmente abandonamos a causa, abandonamos o indivíduo. Pensamos que amamos alguém, um parente, mas na hora de dar a prova disso, nós fugimos. Não, eu cansei. Esse aí não tem jeito mais. Ser paciente é entregar as situações a um comando maior do que o nosso. Porque as circunstâncias, as coisas acontecem dentro de um domínio que escapa ao nosso próprio domínio. Nós não somos donos da situação. Quem somos nós para querermos ter o domínio das coisas e estabelecer como é que tudo vai acontecer? Então, essa importância que nós precisamos dar com reconhecimento à justiça divina, aprimorando o nosso ego através das injunções que vêm, dos estímulos que vêm testando-nos, para que sejamos um tanto mais pacientes diante da própria vida. Aquele que persevera alcança a vitória porque teve paciência. A começar da paciência consigo mesmo. Então é importante, é mais que importante nós cultivarmos essa paciência. Quanta paciência nos dias de hoje, hein? Quanta paciência é preciso. É preciso muita paciência. E faz parte da brandura com que Jesus nos conclama e promete que possuiremos a terra, se assim agirmos. Então é dentro dessa perspectiva de transformação íntima, dessa educação que nos torna afáveis e pacientes, que nós vamos alcançar a brandura. Mas guardamos um orgulho dentro de nós que achamos que não podemos ser contrariados. A lição fala sobre a cólera.
um estado mais avançado de desajuste emocional que pode nos levar a consequências nefastas, como a violência. Então, o colérico é aquele enraivecido, irado, raivoso, rancoroso. E o rancor é uma espécie de orgulho que a gente carrega e ele é terrível, porque o rancor tem alguns tentáculos que nos perseguem. Quando você fica rancoroso, você guarda mágoa e isso é terrível. Esse tipo de orgulho, porque o Evangelho fala na lição sobre a cólera, que é um orgulho. Interessante, né? À primeira vista parece que não tem nada a ver. Orgulho porque nós temos a mania de achar que tudo tem que acontecer do jeitinho que nós queremos. Então nós encolerizamos, enraivecemos porque achamos que não podemos ser contrariados. É evidente que o contrário, para sermos humildes, vai exigir de nós muito esforço. Sermos humildes diante de situações que constantemente nos afligem, às vezes todos os dias, num trabalho, por exemplo, numa convivência. Exigir de nós uma humildade repetitiva, às vezes de situações que acontecem ano após ano, dadas as dívidas de alguém para com outrem. E é preciso que guardemos, então, essa humildade para que não seja a cólera a confundir-se com a nossa posição personal na defesa de alguma coisa quando nós achamos que é justo. É diferente de nós simplesmente nos encolerizarmos. Ninguém convence ninguém através da cólera. Porque a humildade com perspectivas reais de justeza, é aquela humildade onde nós não deixamos de dar o testemunho. Agora, saber dar o testemunho é que exige de nós essa humildade. Não ficar com raiva daquele que para muitos bastava uma pitada do comportamento daquela pessoa que está a nos ofender, bastaria uma pitadinha a menos, que outras pessoas diriam: eu não suportaria não, você é um palerma. Você não pode aceitar esse tipo de coisa. Porque há situações em que não aceitar significa ser violento. Então nós temos orgulho e temos ainda a desculpa do temperamento. Eu sou assim por causa do temperamento, como se o temperamento fosse uma coisa exclusivamente orgânica. Não, ela é emocional. Ela atinge-nos organicamente, mas ela nasce de um conceito moral. Ela está ligada aos nossos sentimentos. Então o Evangelho fala que o pacífico é aquele que mesmo em corpo bilioso, ou seja, corpo adoecido, ele mantém a calma. E nós sabemos, né, que algumas doenças há estágios. Há estágios em que isso já é aceito cientificamente, que a pessoa altera e que ela fica mais nervosa. Mas segundo o Evangelho, essa pessoa se branda, se pacífica, se menos orgulhosa, ela vai reconhecer-se necessitada de passar por aquela situação e confiante sempre na justiça divina. Então é importante para todos nós observarmos isso, para pensarmos assim: não, eu posso ser dócil. Quantos homens imaginam que ser dócil prejudicaria a sua hombridade, a sua honra como homem? Não tem nada a ver. Doçura significa a mesma brandura que nós já falamos, a suavidade, a serenidade, a meiguice. É dentro desse teor que nós falamos da meiguice de Jesus, da capacidade de apaziguar quaisquer situações, da leveza e a sutileza com que ele
traçava suas parábolas, suavizava, serenava, para depois dizer: então vá e não peques mais. Preparando o coração da pessoa. Que coisa boa! Eu sempre imagino que, apesar de todos os nossos defeitos, porque nós espíritas todos carregamos os nossos defeitos, deve existir em algum momento no nosso comportamento alguma brandura. Que as pessoas nos procuram. Quantos de nós já foi procurado e a pessoa fala: eu gosto de falar com você, que quando eu falo com você eu me acalmo. Que maravilha! É porque talvez falar de conceitos, e a gente sendo espírita, a gente não foge disso. Quando a gente vê, a gente está passando, não é, indiretamente, a doutrina espírita. E como falar das coisas espíritas que não seja com a suavidade da própria mensagem? Como lembrar de Jesus, sem que haja no nosso coração uma suavidade? E é isso que nós devemos transformar como personificação nossa, para então não estarmos agitados, pura e simplesmente, para carregarmos a brandura e para termos reservas, porque os choques, quando nós somos chocados, quando recebemos de improviso uma situação, nós nem sempre sabemos nos controlar. Mas se nós pensarmos antes, além de orarmos, além de buscarmos a suavidade da oração para nos recompor dia a dia, é importante nós guardarmos nos nossos semblantes, em cada gesto nosso, em cada expressão, a pacificação por si mesma. Então, o momento em que vivemos é um momento sagrado. E a Gênese, que é o livro a ser lido e interpretado, principalmente no seu capítulo 18, nos dias de hoje, fala algo que nós também já comentamos, talvez até aqui nas falas do Seara, eu já tenha falado. É porque eu acho importante. Então, diz-se que a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, pelo senso moral e pela brandura, pelo abrandamento dos costumes. Então, nós às vezes esquecemos disso. Então, se nós queremos auxiliar e percebemos as grandes desavenças sociais, políticas em torno de nós, o nosso papel, embora pareça um papelzinho, mas nós somos co-criadores e temos esse papel distinto que é exclusivamente nosso, é o papel de sermos brandos. É esse abrandamento. Então, meus caros irmãos, eu estou finalizando feliz por ter falado sobre brandura, alegre por ter a oportunidade de dirigir a todos vocês. E nesse momento eu os convido novamente para uma prece, lembrando que essa prece é uma prece de harmonização para um passe. Todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo, vamos entrar em estado de oração, lembrando que podemos estar sendo auxiliados neste momento. Que este é um passe de harmonização, de pacificação interior, para sermos brandos e possuirmos a terra. Voltemo-nos ao nosso Mestre. Senhor Jesus, nós queremos que este aprendizado caia no nosso coração e que seja um escudo para não nos sentirmos tão inseguros e compreender que com o estudo da pacificação, com o escudo da pacificação, nós estaremos preservando-nos e auxiliando a preservar o próximo. Nesse momento em que nós imaginamos estar recebendo um passe, deixa sobre nós, Senhor,
essa fluidificação das energias que possam auxiliar-nos, reforçando-nos nos nossos centros de forças, e que nós possamos estar, Mestre amado, de coração aberto para sentir a sua presença e guardarmos a certeza de que de futuro seremos mais amenos, mais pacificadores, estaremos acobertados por esse manto divino de paz e de amor que faz com que abrandemos os nossos costumes e auxiliemos a todas as criaturas com nossos gestos, com as nossas ações. E que assim seja.